Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor Mário de França Miranda, da PUC-Rio, o professor João Manuel Duque, da Universidade Católica Portuguesa, e o professor Lorenz Puntel, da Universidade de Munique. Nós estamos conversando sobre as relações e tensões entre filosofia e teologia. Professor Puntel, nós deixamos aquela questão no final do primeiro bloco sobre a transcendência como um tema comum entre filosofia e teologia. Sim, transcendência é um tema comum para as duas disciplinas, mas não no mesmo sentido. A filosofia usa o termo para caracterizar diferentes situações. Por exemplo, tudo que vai além da consciência humana é também chamado de transcendência. Assim, por exemplo, procedeu o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que escreveu inclusive um livro com este título, né? Mas a teologia fala de transcendência sempre quando se refere, neste caso concreto, a Deus como estando situado além dos homens, além do mundo, para aquilo que, em geral, se chama o além. Esse é o sentido realmente importante, não só, então, para a teologia, onde ele tem esse sentido é o primário, mas também para a maior parte dos filósofos, né? Mas surge, João, no campo de estudos da religião, né, onde nós encontramos, por exemplo, a teologia, uma outra disciplina, não é, que tem sido chamada de ciências da religião, ou ciência da religião, a partir da Alemanha, por exemplo, e fala-se da ciência da religião como uma filha emancipada da teologia. Como é que participa a ciência da religião desse debate, ou desse interesse comum nos estudos da religião, ao lado da teologia, ou na sua distinção, né, da teologia e também da filosofia? Bom, é claro que o fenómeno religioso, neste caso não só cristão, é um fenómeno histórico, dado, está aí e pode de facto ser estudado em várias perspectivas. Mesmo a teologia parte sempre do dado histórico de algum modo, não é? É claro, a diferença, enfim, metodológica e epistemológica nem sempre é fácil e pode acontecer a vários níveis. Eu diria que num nível, o estudo da religião não teológico pode acontecer a partir de outras disciplinas de forma muito explícita. Sociologia da religião, psicologia da religião, história da religião, e está mais ou menos definido o campo. Quando se fala em ciência da religião, a questão é algo diferente, embora de facto seja um campo epistemologicamente algo mais movediço do que os outros, que estão mais definidos, se quisermos. Sim. Era uma abordagem que não é especificamente nenhuma das outras, mais sintética talvez do fenómeno religioso, mais próxima talvez da teologia, mas não com, enfim, a abordagem da teologia. A teologia pressupõe uma abordagem crente, que a ciência da religião pode, de facto, não pressupor, também não nega necessariamente, mas não inclui de forma explícita, ou seja, a relação da teologia ao dado histórico é uma relação interna de pertença a esse dado histórico, enquanto a ciência da religião não precisa de ser, mesmo que seja interna num certo sentido, ou seja, não seja a análise objetiva do sociólogo, de qualquer modo não é à semelhança da teologia. Por outro lado, o contributo da ciência da religião tem-se desenvolvido muito na análise precisa do dado histórico, com diversos métodos. E nisso pode ser um contributo extremamente interessante para a teologia do ponto de vista metodológico, uma vez que a teologia coloca as questões em perspectiva teológica, mas pode descurar a análise do dado concreto. E como a relação à cultura é inevitável para toda a teologia, a ciência da religião pode ajudar na compreensão de como acontece o fenómeno religioso num determinado contexto cultural e nisso ser um grande serviço à teologia, entenda-se, na sua autonomia, evidentemente. Pode nem ter essa intenção. Do lado do teólogo, como é o meu caso, pode perfeitamente recorrer a esse trabalho previamente feito com benefício, considero eu. Teremos que conseguir este tipo de clareza suficiente entre a distinção e, ao mesmo tempo, a referência mútua destas duas áreas. França, como professor na PUC-Rio, primeiro programa
de teologia, né, programa de pós-graduação em teologia no país, já para completar 44 anos, né, quase 45 anos. Você acompanhou boa parte do desenvolvimento, não é, dessa área aqui no Brasil. Mais recentemente, não é, na CAPES, que é esse órgão do MEC, de coordenação e aperfeiçoamento pessoal de nível superior, as áreas de conhecimento, filosofia e teologia foram separadas. Não é? Como é que você vê esse percurso e, mais especificamente, sobre o futuro da pesquisa em teologia, numa área que abriga programas de teologia e também de ciências da religião? Eu acho que isso, para a teologia, foi um ganho, né? Porque sempre haviam as duas áreas. Eu creio que a ciência da religião, devido ao país, que é um país laico, no sentido, né, constitucionalmente laico, eles tinham uma certa vantagem com relação à teologia, que toda teologia é confessional, né? Não existe uma teologia em geral, né? Então, a gente entrava como uma teologia representando uma igreja e as ciências da religião entravam como ciências que, vamos dizer assim, abarcavam todos. E para um governo, né, que é laico, era mais interessante porque o público era maior. Vamos dar um exemplo, né? Então, para nós é interessante essa separação, porque a gente, na questão de, sei lá, questão de repartição de verbas, por exemplo, a gente ia sofrer bastante, já estávamos sofrendo. Então, eu acho que é interessante que a gente tenha separado e que tenha pessoas capazes, né, dentro do Ministério da Educação, que saibam teologia, inclusive para qualificar os cursos, não a partir de cientistas da religião, mas a partir de teólogos, né? Porque, como ele dizia, as ciências da religião são muito importantes para a teologia, né, e nós vemos isso. Agora, o perigo que muitas vezes acontece é que elas se hipertrofiam de alguma maneira e já começam a avançar para além do seu âmbito epistemológico. E aí é um perigo, porque, então, em alguns lugares, as pessoas não, já temos um curso de ciência da religião, teologia não precisa, né? Eu acho que aqui haveria esse perigo, né? Nós estamos para acabar a nossa conversa de hoje, mas eu gostaria de ter uma palavra aqui dos colegas sobre de que modo filosofia e teologia podem contribuir com a sociedade na resolução de tantos problemas e tantas questões que nós vivemos hoje em dia. Claro, cada um aqui vai escolher, né, um ponto em particular, mas qual pode ser a grande contribuição hoje da filosofia e da teologia, Pontel? Bem, em primeiro lugar, quero observar que, olhando para o que acontece no mundo, não há nenhuma universidade digna desse nome que não contenha filosofia. Enquanto a teologia, existe só um país, que é a Alemanha, com a Suíça e a Áustria, juntamente, onde há faculdades de teologia nas universidades do Estado. Quer dizer, a situação é bem diferente nos diferentes países. Eu agora me reduzo, para responder a sua questão, só à filosofia. A filosofia representa, vamos dizer assim, a dimensão pensante de um povo. Olha, se um povo não pensa se não se pensa, se num país não se pensa sobre o que acontece, sobre o sentido das coisas concretas e dos grandes problemas, então haverá uma espécie de cegueira dentro deste país, né? Compreendo. Nesse sentido, a filosofia é absolutamente imprescindível, o que, aliás, nunca foi negado durante toda a história da filosofia. Professor João. Sim. Eu reforço, antes de mais, este dado, porque acho que é muito importante do Sim. ponto de vista social e cultural. No caso concreto, escolho só uma área que me parece desafiante contemporaneamente e que é transversal, porque afeta todo o globo, que é a introdução daquilo que poderíamos chamar genericamente de cibercultura, ou seja, uma relação cultural marcada pelos instrumentos cibernéticos. E trata-se de algo, enfim, mais profundo do que a pura utilização de instrumentos, e tendo em conta isso, é necessário, do ponto de vista filosófico e teológico, elaborar uma cibercrítica no sentido do que já se fez com a crítica da razão e a crítica da linguagem, para aprofundar o que é que está aí em jogo. E isso tem muita pertinência, quer do ponto de vista filosófico, quer do ponto de vista teológico. Obrigado.
Professor França, uma palavra final sobre essa contribuição da filosofia e teologia. Da teologia. Né? Sim, pois. Veja, nós percebemos que o ser humano está sempre com questões últimas e está se debatendo com isso e vai continuar se debatendo. Né? Então, o ser humano não tem uma resposta última para os grandes enigmas da existência. Né? A teologia, a partir de um ato de fé, isto é, a partir de um dado que vem de fora, ela oferece esse fundamento. Né? Então, uma sociedade que prescinde completamente de uma resposta a uma inquietação que está dentro de cada ser humano, é uma sociedade que, que não tem, que está agitada. E nós estamos vivendo isso hoje. Então, buscam substitutivos, ersatz, né, praticamente para satisfazer um pouco essa sede de alguma coisa que a gente pode chamar de incondicionado, absoluto, seja o que for. A teologia oferece isso. Né? Oferece, porque não obriga, mas oferece. E a partir dessa experiência nova, do que abre para a sua vida, esse acolhimento dessa visão que dá a teologia, a pessoa pode se sentir mais tranquila, né, dentro desse universo que está tão caótico, tão agitado. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês por terem acolhido o nosso convite, participar aqui do Religare. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um agradecimento especial à FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, pelo apoio na produção deste programa de hoje. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.